Alô, alô. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta. Nem todos sabem, mas eu e minha esposa e filho estivemos viajando durante as últimas 2 semanas. Nós passamos alguns dias em Cabo Verde. São ilhas que pertencem ao continente da África. E lá nós pudemos, por mais de uma semana, encorajar os irmãos de uma igreja, ensinar um curso, e foi um tempo extremamente proveitoso. Por isso que eu estou vestido com uma blusa africana hoje à noite. Foi o presente da Igreja Batista Evangélica lá em Mindelo, São Vicente, em Cabo Verde. Foi uma viagem maravilhosa para a nossa família. A despeito de algumas ocorrências, a minha esposa quebrou o tornozelo durante os nossos dias lá. Ela está imobilizada por um tempinho. Fora esse detalhe, foi um tempo extremamente abençoador. A igreja lá nos encorajou bastante também de ver o que Deus está fazendo em outra parte do mundo e poder colaborar com recursos, com treinamento. Para nós foi um tempo extremamente proveitoso. Ao mesmo tempo, durante os dias que estivemos fora, os irmãos aqui passaram por dias difíceis. Perdemos a irmã Fátima, mas o céu ganhou a nossa irmã querida. Também no mesmo dia tivemos o nascimento da filha do pastor Rony, da Bela. É uma mistura de emoções, digamos, alegria com a vinda de uma nova vida, tristeza pela perda de uma irmã tão querida. Então, para nós foram dias estranhos, né? Estando longe de todos esses acontecimentos, nossos corações pesados, orando muito em prol da igreja aqui, mas entendendo que Deus nos levou nessa viagem para encorajar os irmãos lá também. Hoje à noite nós vamos dar continuidade com nossa série de pregações sobre Jesus no Evangelho de João. Estamos vendo retratos de Jesus, vendo como João descreve Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ao longo das últimas 14 semanas, 15 semanas, na verdade, nós temos examinado capítulo após capítulo como João nos apresenta esta figura, este personagem. Temos visto Jesus como o pão da vida, temos visto Jesus como o Salvador, temos visto Jesus como aquele que oferece água viva, temos visto Jesus como a palavra de Deus, ou o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Temos visto Jesus apresentado de diversas formas, e cada um desses retratos nos ajuda a entender melhor esse personagem. Porque se nós quisermos realmente abraçar o Evangelho e aquilo que é revelado nas Escrituras, é necessário entender quem Ele é. É necessário entender por que Ele veio, por que Ele morreu, por que Ele ofereceu sua vida em nosso favor, por que Ele ressuscitou. E eu creio que todos esses retratos estão apontando para a obra de Deus de redimir um povo especial para si. Ele faz isso através do seu Filho. Então, para começar hoje à noite, eu tenho uma pergunta. Qual é o melhor presente que você já recebeu? Qual é o melhor presente que você já recebeu? Pensa aí um pouquinho na sua mente, pode ser da sua infância, pode ser algo que ganhou do seu marido, da sua esposa, mas qual é o melhor presente que você já recebeu? Já pensou? Fala aí de voz alta, uma pessoa, levanta a mão aí. O melhor presente que você já recebeu. Precisa ter vergonha não, pode falar. Ninguém? Salvação, amém. Amém. Que mais? Eu ganhei o meu primeiro violão no Natal, quando eu tinha 9 anos de idade. Para mim, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Fora a minha esposa e os meus filhos, a salvação, essas coisas a gente sabe com certeza. Mas um presente físico foi aquele primeiro violão. Eu me lembro como se fosse ontem.
Não tem mais ninguém que consegue lembrar de um bom presente que recebeu? Fala, gente. Todo mundo com vergonha. Eu vou esperar até continuarmos a pregação, deixar vocês bem desconfortáveis mesmo. Quem pode me dizer mais um presente? Uma bicicleta. Ixi, eu me lembro da minha primeira bicicleta. Quem mais? Um relógio. Opa. Também me lembro do meu primeiro relógio. Mais alguém? Um livro. Um Walkman. Ixi, já entregou sua idade, né? Um Walkman. Maravilha. Nós gostamos de presentes, não é verdade? Quem aqui pode dizer, eu não gosto de presente? Alguém? Nós gostamos de presente. Por quê? Quando nós recebemos um presente, nós entendemos que a pessoa nos ama, a pessoa é querida para nós, ela está nos dando algo importante, ela está mostrando o seu amor. Hoje à noite nós vamos ver no próximo retrato de Jesus que ele é o grande doador, certo? Podemos pensar em diversos aspectos. Ele doou sua vida por nós. Ele nos deu a sua vida ao morrer na cruz do Calvário. Ele nos dá salvação. Mas aqui hoje à noite, nesse trecho em João capítulo 16, nós vamos ver outra dádiva, outro dom, outro presente que ele dá aos seus discípulos. Para pegar o contexto todo, eu vou ler a partir do versículo 1 de João 16 até o versículo 15, mas o nosso foco vai ser do versículo 7 ao 15 hoje à noite. Começando no versículo 1 diz: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhe falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Esse trecho é muito interessante porque se encontra dentro de um discurso que Jesus dá no capítulo 13 até o capítulo 17, conhecido como o discurso do cenáculo. Começando ali no capítulo 13, Jesus começa a ensinar algumas coisas, as suas últimas palavras, na verdade, antes de ser traído e depois julgado e crucificado. Na noite em que Jesus foi traído, tudo isso aconteceu. 4, 5 capítulos de conteúdo extremamente rico em teologia, rico em lições práticas. Jesus ensinou no capítulo 13 a importância da humildade, de como servir um ao outro, de como servir a Deus com humildade. No capítulo 14, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vinha ao Pai a não ser por meio dele. No capítulo 15, que foi visto na semana passada, nós temos aquele trecho tão lindo, o retrato de uma videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai
é o agricultor, aquele que permanece em mim, dará muito fruto. E o trecho todo ali fala sobre Jesus sendo a videira, e a nossa ligação, a nossa permanência nele é o meio através do qual nós recebemos aquela seiva de vida, nos ajudando a frutificar em toda boa obra. Eu imagino assim, porque quando nós lemos ali nos capítulos 14, final do 14 ali, diz que Jesus vai sair. Ele estava no cenáculo, onde ele lavou os pés dos discípulos, onde ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor, e eles vão sair, certo? Eu imagino que ao sair do cenáculo e caminhar até o jardim do Getsemane, que eles possivelmente passaram perto de alguma videira ou de alguma vinha. Por quê? Porque a região toda em volta ali de Jerusalém é um lugar rico em agricultura. Azeitonas, tomates, damasco, figo, mas também uvas. Ali há muita produção de vinho, até nos dias atuais. E eu imagino que Jesus, tendo saído do cenáculo, como era o costume dele de ensinar por meio de retratos e metáforas, que talvez ele tinha parado ao lado de uma vinha, ali caminhando no Vale Quidron, pronto para subir ali até o jardim do Getsemane, e ali ele disse: eu sou a videira verdadeira. Os símbolos que Jesus usa para ensinar são ricos. E até no capítulo 15 ele fala sobre a vinda do Consolador. No versículo 26 do capítulo 15 ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então imagine essa cena. Jesus ensinando muitas coisas, mas uma coisa chave que ele está ensinando: eu vou partir. Ele disse: eu vou partir, eu vou voltar para o Pai. Mas quando eu for, eu lhes darei um presente. Eu lhes darei esse dom, essa dádiva. Então, nós temos esse retrato em nossas mentes da noite em que Jesus foi traído, o ensinamento de Jesus, e com certeza, assim como Jesus mesmo disse que eles ficariam tristes, ele diz: a tristeza encheu o coração de vocês. Imagine você. A gente não fica triste quando alguém que nós amamos parte para outro lugar, seja uma viagem, seja um ministério, uma missão, digamos, ou até mesmo quando nós perdemos um ente querido que parte para a glória, né? Nosso coração fica cheio de tristeza. Então, nós podemos imaginar por que esses 12 discípulos estão ali, na verdade 11 nessa altura, né? Porque o outro já saiu para fazer o que ia fazer. Mas nós encontramos aqui discípulos tristes, angustiados, e do ponto de vista humano, certamente nós podemos dizer: eu entendo isso. Eles tinham andado com Jesus por 3 anos, por momentos difíceis, momentos onde eles experimentaram coisas maravilhosas, eles viram milagres, eles ouviram pregação a respeito do Evangelho do Reino, como era importante essa vida nova de alguém que agora pertence ao reino de Deus. Eles viram tudo isso e eles dependeram tanto de Jesus para o ensinamento, para a direção, para o poder, que agora eles estão um pouco amedrontados, eles estão tristes, eles estão com corações pesados. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu vou partir, eu vou embora, eu retornarei ao Pai. E aqui ele não está falando só apenas da sua morte, ele está dizendo: eu vou partir para outro lugar, eu retornarei à casa do Pai. E aqui dentro dessa cena toda, nós encontramos esse presente, este dom, essa dádiva que Jesus oferece aos seus discípulos. E o dom é este: o dom é o Espírito Santo, a dádiva. Então a dádiva é o Espírito Santo. Hoje à noite, no seu esboço, eu não coloquei tudo no PowerPoint, então vocês vão simplesmente ter que prestar atenção à pregação e preencher os espaços em branco, se vocês quiserem fazer isso.
A dádiva que nós encontramos é esse trecho todo do versículo 7 até o versículo 15, em que Jesus apresenta esse presente. Ele diz: eu enviarei o meu Espírito, e Ele estará com vocês, Ele será o Consolador, e Ele vai andar com vocês, Ele vai guiá-los, e Ele vai ensiná-los aquilo que é a verdade. Então Jesus estava dizendo: eu vou partir, mas não vou deixar vocês desamparados, certo? Eu vou lhes deixar o meu Espírito. E vai ser diferente de como era antes. O Espírito já agia, já estava presente em meio ao povo de Deus. Mas agora nós entendemos algo notável, que agora o Espírito habitará dentro de cada discípulo de Jesus Cristo. Habitará e será colocado dentro da vida de cada um que abraça Jesus Cristo e sua salvação. Ele queria encorajar os seus discípulos porque ele sabia que na sua humanidade, na sua fraqueza, eles certamente cairiam. Eles precisavam dessa certeza de que Deus, por meio do seu Filho e agora seu Espírito, está presente, agindo. Então a dádiva é o Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito dessa dádiva, porque a dádiva é o Espírito Santo. Enquanto o capítulo 13 ao capítulo 17, o foco é Jesus Cristo, certo? O retrato é Jesus como servo, Jesus como videira, Jesus como o caminho para o Pai. Aqui vemos Jesus meio que tomando um passo para trás e dizendo: eu quero lhes apresentar aquilo que vai tomar o meu lugar quando eu for. O meu Espírito que habitará em vocês. Primeiro, falando sobre a dádiva, é o valor da dádiva. Qual é o valor dessa dádiva? Eu já ouvi comentaristas dizer que essa é a maior dádiva que Jesus dá ao seu povo, o Espírito Santo. Você pode dizer: mas e a salvação? A salvação não é a maior dádiva? Certamente, nós não podemos separar uma coisa da outra, mas o Espírito Santo é aquele que vai levar-nos à salvação. É aquele que vai abrir os nossos olhos, removendo as chagas e nos ensinando aquilo que é verdade, nos mostrando o nosso pecado e nos levando ao arrependimento genuíno. Então, entendendo o conceito amplo de quem Ele é e aquilo que Ele fará, certamente podemos dizer que o Espírito Santo é a maior dádiva. O Espírito Santo é muito mal entendido nos dias atuais. Em muitas igrejas conservadoras e mais tradicionais, pouco se ouve a respeito do Espírito Santo. Ele é muito negligenciado. Já em outras igrejas há uma ênfase demasiada em que tudo é sobre o Espírito Santo recebe o centro de toda a atenção. Mas o que eu quero hoje à noite é, por meio desse trecho, nos ajudar a entender quem Ele é e o que é que Ele faz em nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi dado para receber destaque. O Espírito Santo foi dado para agir em corações, levando pessoas a entender quem Jesus Cristo é. Levando pessoas a entender a sua necessidade pela salvação. Então, o valor da dádiva. O valor da dádiva é o seguinte: é melhor do que qualquer outra dádiva. Então, o seu espaço aí em branco é melhor. Jesus diz: é melhor que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está dizendo assim: vai ser melhor que eu vá, ainda melhor do que quando eu fico. Por quê? Porque Jesus, nas suas limitações humanas, Ele se autolimitou, se tornando 100% homem. Nessa limitação, Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Fisicamente, Ele se autolimitou. Então, Ele pregou ali na região da Galiléia, pregou até Jerusalém, Samaria, em muitos lugares a gente vê a pregação de Jesus, mas o que nós precisamos entender é que
o valor dessa dádiva é melhor ainda do que a presença física de Jesus ali em Israel, porque por meio desse Espírito, o Evangelho vai se espalhar até o mundo inteiro. Por meio desse Espírito agindo nas vidas dos discípulos, agora a pregação do Evangelho vai ser disseminada para que todos os povos, todas as nações ouçam a verdade. Tenham convicção do seu pecado e respondem em fé ao Senhor Jesus Cristo. Então o valor da dádiva, podemos dizer, é a melhor dádiva que Jesus poderia nos dar. Ele nos dá o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Agora, uma outra coisa curiosa sobre essa dádiva é do mesmo tipo que Jesus. Como assim? Meio curioso essa linguagem. É do mesmo tipo de Jesus. Ali atrás, no capítulo 14, Jesus também ensinou a respeito do Consolador, do Espírito. Capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Certo? Então, isso nos dá a ideia, o entendimento de que Jesus já é um Consolador. Eu vou lhes dar outro, e essa palavra outro, na verdade, é a palavra allos, que significa outro, mas do mesmo tipo. Certo? É diferente, mas igual. Jesus está dizendo, eu vou lhes dar outro Consolador, e esse Consolador, assim como eu, vai lhes guiar, vai lhes mostrar, vai lhes revelar a verdade. É diferente, mas é do mesmo tipo. Terceiro detalhe sobre essa dádiva que eu quero destacar é o poder da dádiva. O poder da dádiva. E nós podemos entender o poder dessa dádiva simplesmente pelo título que Jesus vai usar. Ele vai usar aqui, novamente, o termo Consolador, que ele fala várias outras vezes nos Evangelhos. Ele usa a palavra Paracletos. Paracletos, que significa alguém que chega do lado. Muitas traduções têm Consolador, Conselheiro, mas é aquele que chega do lado para encorajar, para consolar, para fortalecer, para capacitar, para guiar. É aquele irmão do peito, aquele amigo do peito que nós sabemos que está do nosso lado. Ele tem o nosso melhor em mente e ele vai nos guiar naquilo que é a verdade. Então o poder da dádiva é justamente esse título. Por quê? Porque por meio da presença do Espírito na vida do discípulo de Jesus, ele agora tem ajuda, tem consolo, tem encorajamento, tem fortalecimento, tem capacitação para a obra. Literalmente, é aquele que nos ama, o quanto ele ama a si mesmo. É aquele que tem o nosso bem em mente. Então isso é a dádiva. Segundo, nós temos a condição para a vinda dessa dádiva. A condição, Jesus nos diz, no versículo 7, se, quer dizer aqui a condição, se eu não for, o Espírito não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então a condição é a partida de Jesus Cristo. A condição para essa dádiva é a partida de Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante, quando nós pensamos sobre o Evangelho, é que há 3 momentos em que há envio por parte de Deus. Primeiro, Deus Pai, ele envia o seu Filho ao mundo como Salvador. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito. Em segundo momento, nós temos o Filho enviando o Espírito, que nós encontramos aqui nesse trecho. Ele diz, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Então, um segundo momento de envio é o Filho enviando o Espírito. E um terceiro momento de envio vai acontecer em João capítulo 20, onde Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu
vos envio. Então, Jesus falando para os seus discípulos, dando aquela comissão de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Agora, um terceiro envio é que ele nos envia, mas com a capacitação do Espírito. Entenderam? Esses três momentos de envio são importantes para nós entendermos a grande missão de Deus de redimir, a grande missão de Deus de resgatar aqueles que estão perdidos. O comentarista Matthew Henry diz que enviar o Espírito Santo seria fruto da morte de Cristo. E justamente nós vemos isso acontecendo ali no dia de Pentecostes, quando Deus derrama o seu Espírito sobre aqueles que estão em outro cenáculo orando. Diz que tem 120, e eles recebem aquele dom do Espírito. O Espírito é derramado sobre eles de forma miraculosa. E a partir dali, no livro de Atos e até nos dias de hoje, nós entendemos que aquele que crê em Jesus Cristo, que professa fé na salvação de Jesus, recebe automaticamente naquele momento o Espírito. A regeneração, quer dizer, a nova vida que o Espírito nos dá, e ele passa a habitar dentro de cada um que crê em Jesus. Outro comentarista e pastor puritano chamado John Owen disse assim: depois que Cristo completou a sua obra de redenção e retornou ao céu, a tarefa de levar adiante e completar a obra da salvação foi assumida pelo Espírito Santo. Então, no segundo ato de envio em que Jesus envia o Espírito, ele faz isso para que a mensagem da salvação possa ir adiante e a proclamação do Evangelho possa alcançar o mundo. Terceiro, e aqui eu vou ficar no restante do nosso tempo, a obra do Espírito Santo. Como eu já falei, muitas pessoas têm confusão em suas mentes sobre quem é o Espírito, o que ele faz, quando é que ele está em nossas vidas, será que ele sai, será que ele permanece, como é que é essa relação conosco e com o Espírito de Deus. Então eu vou simplesmente pelas palavras de Jesus tentar destacar algumas coisas que o Espírito faz. Primeiro, o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8 em diante vai falar sobre isso. Quando ele vier, quer dizer, o Consolador, o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai esclarecer isso. Ele vai dizer, ele vai convencer do pecado, porque eles não creem em mim. Segundo, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Então vamos pensar em cada um desses três. Primeiro, do pecado. Ele nos convence, ou convence o mundo do pecado. Literalmente, ele repreende e convence o pecador de que ele é pecador. Não sei com a sua experiência, mas eu já conversei com muitas pessoas que já me disseram: eu não sou pecador não, eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Então, há um conceito na mente de muitas pessoas que, puxa, eu não sou Adolfo Hitler, eu já fiz algumas coisinhas boas, então com certeza Deus vai me aceitar, né? No final das coisas, depois da morte, certamente eu vou herdar o céu, porque eu sou uma pessoa razoavelmente boa. Meu querido, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nos mostrar que somos pecadores. Mas não somente isso, para nos mostrar o tamanho do nosso pecado, certo? Porque para nós, talvez muitas coisas que nós fazemos nem são pecados, a gente não sabe porque a gente não conhece a verdade. A verdade não está em nós. A mentira é pecado. E para Deus não há distinção entre pecadinho e pecadão. Todo pecado nos condena.
Mas acontece que muitas pessoas, nessa hierarquia de tamanho de pecado, pensam, puxa, eu não cometi os grandes, então eu estou bem. No final de contas, eu vou me livrar de uma eternidade separada de Deus, do inferno, seja o que for, porque eu não cometi as maiores infrações, né? Nas infrações de Deus não tem leve, médio, grave e gravíssimo não, que nem a pontuação na lei do trânsito. Você é pecador, eu sou pecador. Nós nascemos já pecadores, condenados. E nós precisamos do Espírito para nos convencer. A gente vê isso acontecendo logo depois, naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Vocês se lembram que Pedro se levantou para pregar. Ele, na sua pregação, chega um momento que ele vai dizer assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que ele respondeu? Arrependam-se e creiam, certo? Logo depois da vinda do Espírito, nós já encontramos esse primeiro momento em que o Espírito convence, por meio da pregação da palavra, de que as pessoas eram pecadoras, de que elas precisavam se arrepender e crer. Na história podemos, talvez a sua própria história, o seu próprio testemunho é uma evidência disso, mas eu penso sobre o apóstolo Paulo, certo? Ele era perseguidor da igreja, ele estava ali presente na morte de Estevão, ele estava apoiando, concordando com o que estava sendo feito. Mas Deus literalmente o derrubou e por meio do seu Santo Espírito abriu seus olhos para a verdade do Evangelho e ele se converteu radicalmente. Outro na história da igreja, Agostinho de Hipona, um grande pai da igreja, foi um homem muito imoral antes da sua conversão, mas Deus o transformou e mudou seu coração. Tem uma história sobre missionários na década de 1950, que 4 missionários ali no Equador estavam tentando pregar o evangelho a uma certa aldeia de índios, de povos indígenas, povo Auca. E eles não tiveram a oportunidade de pregar o evangelho porque todos os 4 foram mortos pela tribo. Mas acontece que as esposas de alguns desses missionários não desistiram, elas retornaram àquela aldeia posteriormente, pregaram o evangelho e quase todos daquela aldeia se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Eles reconheceram o seu pecado e entenderam que eles precisavam de salvação. Então, Deus está fazendo isso. Eu como pastor e missionário, eu já vi vez após vez, Deus transformando corações, Deus resgatando pessoas de um lugar onde você pensa, puxa, ninguém pode ser resgatado daquele lugar, mas Deus vai, Ele tira do lamaçal, Ele limpa, Ele purifica, e Ele faz isso por meio do seu Espírito Santo, que convence a respeito do pecado. Ele também convence a respeito da justiça. O que é que isso significa? A justiça, muitas vezes a gente pensa no sistema de justiça. Aqui nós temos o legislativo, o executivo, temos o judiciário, é isso? E às vezes a gente pensa sobre justiça nesse sentido, mas biblicamente, quando a gente vê a ideia de justiça, é literalmente a vontade expressa de Deus. A justiça de Deus é aquilo que Deus espera de nós, certo? É a lei de Deus, é as diretrizes que Deus nos dá, é quem Ele é e aquilo que Ele espera da humanidade. Isso é a justiça. Então, o Espírito Santo não somente vai convencer o pecador do seu pecado,
mas ele também vai convencer a respeito da justiça. Aí Jesus disse, por quê? Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quer dizer o quê? Jesus, como o verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus em meio ao povo judeu, ele vai voltar para o Pai. Então aquela palavra não estará mais presente fisicamente, mas agora o Espírito Santo vai revelar a justiça de Deus para o povo que se arrepende. E ele também vai revelar o juízo, quer dizer, o juízo vindouro. Ele vai dizer que a razão é porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, o destino do diabo já é certo. Mas Apocalipse também nos diz que a serpente será lançada no lago de fogo, mas diz que também, eu acho que é capítulo 20, versículo 15, se eu não me engano, todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, também será lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O Espírito Santo é o único que pode amolecer um coração de pedra. O Espírito Santo é o único que pode mostrar o pecado, mostrar o que precisa ser feito a respeito do pecado, mostrar o caminho da verdade de Deus e mostrar o destino daqueles que não confessam Jesus como Salvador. Isso ele faz na vida do descrente. Mas o que ele faz na vida do crente? Bom, ele continua no versículo 12, dizendo: tenho ainda muito mais para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então Jesus diz, eu ainda tenho coisas que eu vou falar ali na frente, mas espera. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo vai guiar. Então ele vai ter esse papel não apenas de consolador, mas também de guia. Ele vai mostrar o caminho que precisa ser trilhado. Mas de uma forma bem específica, falando ali para aqueles primeiros discípulos, os apóstolos, ele vai lhes mostrar a verdade. E ele não vai falar sobre si mesmo, não é o papel do Espírito, não é destaque, mas ele dirá o que ouvir e anunciará a você as coisas que estão para acontecer. Eu creio, pelo que eu entendo das Escrituras, que aqui é uma menção de que o Espírito Santo vai revelar aos apóstolos aquilo que precisa ser escrito para que nós possamos ter a palavra de Deus em nossas mãos hoje. Então, ele vai falar a respeito de coisas ainda que estão por vir, ele vai lhes guiar em toda a verdade, mas nós hoje, nesse lado da história, podemos olhar para trás e agradecer a Deus, porque nós temos em nossas mãos a palavra escrita, a palavra viva. Não somente isso, mas nós lemos nas Escrituras que quando nós abrimos as páginas das Escrituras, o Espírito Santo também ilumina essa verdade para nós. Quer dizer, uma pessoa que não é convertida, que não tem Cristo, ela pode ler e entender dados e informações, mas ela não entenderá o seu pecado, não entenderá a vontade de Deus, não entenderá verdades espirituais, porque ela ainda é carnal, ela ainda não tem o Espírito. Então o Espírito Santo é dado para guiar o discípulo de Cristo. E a terceira coisa que ele faz, no versículo 14 e 15, ele promove a glória de Jesus Cristo. Ele promove a glória de Jesus Cristo. Então, como eu já falei, tem igrejas que falam muito pouco do Espírito, tem igrejas que falam demais do Espírito. Uma coisa é certa, ao falarmos sobre o Espírito, nós sempre temos que ver o que é que o Espírito está nos falando a respeito de Cristo. Ver que o Espírito está nos apontando para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele está dizendo, é Ele que recebe a glória. Foi Ele que morreu, que ressuscitou e que hoje está exaltado à destra do Pai. Versículo 14 diz,
Ele me glorificará, quer dizer, o Espírito me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito não foi dado para falar de si mesmo. Nós podemos estudar muito sobre o Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo é maravilhoso entendermos, mas nós temos que primeiro entender que ele foi dado para apontar para Cristo, para direcionar o povo a reconhecer quem Cristo é. Não quer dizer que ele é menos Deus, o Espírito Santo é tanto Deus quanto Cristo, mas quer dizer que dentro da Trindade, cada um tem um papel diferente. E o papel do Espírito Santo não é destaque. O papel do Espírito Santo não é, de alguma forma, experiência estática, como muitos procuram. A presença do Espírito, em primeiro lugar, é manifesto por meio do fruto do Espírito. Não é simplesmente porque eu sinto uma coisa estática, uma emoção, uma experiência. Mas, claro, o Espírito pode nos dar experiências. Não estou negando isso, mas o que eu estou dizendo é que em nenhum desses momentos o foco está nele. O foco sempre é Jesus Cristo. O destaque é Jesus. Ele promove a glória de Jesus. E eu li essa semana, ao estudar para essa pregação, um comentário de um pastor presbiteriano lá em Singapura. Ele escreveu que há 4 maneiras como o Espírito Santo promove a glória de Cristo. E eu acho maravilhoso a maneira como ele escreveu. Primeiro, ele glorifica a Cristo ao torná-lo verdadeiro para nós. Ele glorifica a Jesus Cristo ao torná-lo verdadeiro para nós. Lá atrás, em João 15, 26, Jesus disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele glorifica a Cristo ao tornar Cristo verdadeiro para nós. Segundo, ele glorifica a Cristo ao nos mostrar o quão maravilhoso Jesus é. Ele nos revela que Jesus é muito mais do que um bom homem, um bom profeta, um ótimo mestre de ensino. Ele nos mostra que Jesus é maravilhoso. Ele enche o nosso coração de alegria ao entender o dom da salvação, ao compreender as maravilhas que ele nos dá. Terceiro, ele glorifica a Cristo ao revelar o quão exaltado Cristo é. Ele dá destaque a Jesus e ele fica nos bastidores. Ele não está ali para receber atenção para si mesmo. E quarto, ele glorifica a Cristo ao nos santificar e nos transformar conforme a imagem de Cristo. Isso acontece, meus queridos, pela produção de fruto espiritual. Gálatas 5. Fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, amabilidade, aquela lista, longanimidade, domínio próprio. O Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo ao nos transformar. Então, o que eu queria que você guardasse no seu coração e na sua mente hoje à noite é que a obra principal do Espírito Santo não é algo externo a nós, quer dizer, não é experiência de êxtase ou milagre fora de nós. A principal obra do Espírito Santo é dentro de nós. É dentro do descrente, convencendo ele do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Dentro do crente, nos guiando em toda a verdade e sempre apontando para Jesus Cristo. Sempre dando destaque a Jesus Cristo. Então, em conclusão, deixa eu lhes dar algumas coisas de forma prática. Primeiro, nós temos o Espírito Santo, nós confessamos Jesus como Salvador. Fato.
Paulo escreve isso em Efésios. Ele diz: a todos foi dado do mesmo Espírito. Ele está presente em nós. Então, qual é a nossa resposta a isso? Alegria. Devemos nos alegrar entendendo que Deus está presente não ali em outro bairro, não em uma determinada montanha como a mulher samaritana pensou, mas Ele está presente dentro de nós. Ele fez sua habitação dentro de nós por meio do seu Santo Espírito. Então isso deve gerar alegria em nossos corações. Segundo, nós devemos agradecer a Jesus por ter nos dado o seu Espírito. Isso deve ser motivo de gratidão. Senhor, não fora o Espírito Santo, eu estaria caminhando para a perdição. Não fora o Espírito Santo me resgatando, eu estaria perdido. Terceiro, se você estiver aqui hoje à noite, talvez sentindo a convicção do Espírito Santo quanto ao seu pecado, por favor, não saia daqui hoje à noite sem conversar com alguém. Converse comigo, converse com o pastor Rony ou com outra pessoa da igreja. Porque eu entendo que o Espírito Santo quer lhe transformar. Ele oferece salvação, mas você primeiro precisa reconhecer o seu pecado. E se o Espírito Santo está lhe dando essa convicção hoje à noite, não saia daqui sem tratar da sua vida espiritual. Número 4, rende-se à obra do Espírito Santo. Rende-se à direção do Espírito Santo. Ou o imperativo seria renda-se. Renda-se à obra do Espírito Santo, porque Ele age, mas Ele deseja corações arrependidos, rendidos. Então é um ato de entrega, dizendo: Senhor, trabalhe em mim por meio do Teu Espírito. 5, glorifique a Cristo por meio da sua vida transformada. Busque crescimento por meio da palavra. Entregue-se ao Senhor e glorifique a Cristo ao ver crescimento e maturidade na sua vida. Se você puder olhar para trás 1 ano, 2 anos, 5 anos e você continua o mesmo, então tem um problema. Mas se você é um seguidor verdadeiro de Jesus, um discípulo de Jesus Cristo, certamente você pode olhar para trás alguns anos e dizer: olha o quanto eu cresci nessa área. Olha o quanto Deus tem transformado o meu coração. Eu espero que você pode dizer isso, e se você pode dizer isso, glorifique a Cristo por causa disso. E por final, enche-se do Espírito. É imperativo o que nós encontramos em Efésios 5. Encham-se, ou sejam cheios do Espírito. Quer dizer, é algo que nós fazemos. O Espírito está presente, mas o ser cheio do Espírito tem a ver com rendição, tem a ver com submissão à ação dele. É obediência. Nada mais do que isso. Se encher do Espírito não é você ficar dançando feito louco, ou como algumas igrejas neopentecostais, as pessoas caem no chão assim. Isso não é ser cheio do Espírito, meu querido. Ser cheio do Espírito é você ter uma vida rendida, é você ter um coração obediente àquilo que Ele lhe ensina, para que o fruto do Espírito esteja evidente em sua vida, e para que você, assim como lemos no trecho, para que você possa testificar, testemunhar de Cristo, assim como o Espírito testemunha. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela dádiva do Espírito. Primeiro te agradecemos, Pai, porque não fora a obra do Espírito Santo em nossos corações, nos dando convicção do nosso pecado, nós estaríamos ainda hoje caminhando para a perdição. Pai, obrigado por ter nos resgatado, por ter nos dado vida nova por meio do Espírito. E te agradecemos também, Pai, porque o Teu Espírito está presente em nossas vidas, nos encorajando, nos fortalecendo, nos capacitando e nos guiando em toda a verdade. Ó Deus, eu peço que o Senhor possa agir em corações aqui nessa noite, que os ouvintes e todos aqui presentes, ó Pai, possam ter certeza da sua salvação e possam reconhecer que um dia se renderam ao Senhor Jesus Cristo e por meio da obra do Espírito Santo receberam a salvação. Mas Pai, se houver alguém que não tenha
entendido isso ainda, eu peço que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer convicção do pecado e que por meio dessa ação, que possamos ver aqui em nosso meio, Pai, pessoas sendo resgatadas do império das trevas e transformadas, transportadas para o reino do Filho da Luz. Ó Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, a nossa igreja a Ti, entendendo que nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque nós fomos comprados por alto preço. Então, Pai, eu peço que por meio das nossas vidas, por meio da nossa igreja, por meio desse corpo que depende de Ti e recebe sua unidade do Teu Espírito, eu peço que o Senhor continue agindo em nosso meio. Que o Senhor transforme corações e que possamos celebrar, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo, para que Jesus Cristo receba o destaque, para que Ele receba toda a honra e toda a glória. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.